Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. O nosso tema norteador do ano de 2024 é Siga Jesus no poder do Espírito. E eu gostaria hoje de meditar com você sobre um tema muito importante, um tema assim extraordinário, que é o jejum. O jejum é um dos mais excelentes exercícios da vida cristã, é uma das práticas mais poderosas da vida cristã. Eu não sei se você tem esse costume, mas quando você olha na Bíblia, os grandes homens de Deus jejuaram. Jó foi um dos primeiros homens, se não o primeiro homem diante de Deus a jejuar. O texto não diz literalmente que ele tenha jejuado, mas a postura dele, vestido de pano de saco, cinza, no pó, isso indica uma postura de jejum. Nós vamos ver Jacó jejuando, quando ele sabe da notícia que José havia morrido, que de fato não havia morrido, mas seus filhos contaram isso. Então o texto diz que ele se veste de pano de saco, ele se rasga as roupas, e essa postura do jejum é vista em Jacó. Moisés jejua, nós vamos ver Moisés jejuando 3 vezes, 40 dias e 40 noites, aquele velhinho de 80 anos jejuando isso. Não é fácil, graça de Deus sobre a vida dele. Vamos ver Josué, Samuel jejuando, vamos ver Davi jejuando pelo seu próprio pecado, vamos ver Daniel jejuando também, aquele emblemático jejum de 21 dias, e vamos ver também os profetas jejuando, os apóstolos também jejuam. O apóstolo Paulo vai dizer em jejuns muitas vezes, ok? Então o jejum é a prática dos grandes homens de Deus, e com certeza o jejum mais poderoso, mais intenso, profundo, excelente que existiu é o jejum que o nosso Senhor Jesus fez no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, também no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, e também Marcos fala que Jesus tenha jejuado. Então realmente o jejum é uma prática muito importante, não popular, não é muito popular o jejum, principalmente em nossos dias. É interessante que desde o ano 1860 até mais ou menos 100 anos depois, 1950, nenhum livro foi escrito sobre jejum. Nós temos aí quase 100 anos do século XIX para o século XX que não se tem nenhum livro escrito sobre jejum. Então parece que a igreja perdeu essa ideia do jejum, da prática do jejum, e com tantos restaurantes, fast food, tanta facilidade, você tem iFood por aí, você pede comida de qualquer canto, no seu celular. Enfim, a prática do jejum vai caindo em desuso, e quando a gente vê as pessoas jejuando, ou livros escritos sobre jejum, normalmente a gente vai ver um grande equívoco. Falta muita Bíblia nesses livros sobre jejum, há muito pouca ideia bíblica sobre o que é jejum. E se o Senhor, nosso Senhor Jesus, deu esse passo do jejum, nós também devemos dar. O jejum tem que fazer parte da minha vida e da sua vida. O jejum tem que ser parte dos nossos exercícios espirituais, como a oração, a leitura da palavra, a adoração, o vir ao culto. O jejum também tem que fazer parte desses exercícios espirituais da nossa vida. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: o que é jejum? O que é jejum? E eu queria dizer para você que o jejum é a fome de Deus e da sua vontade. É a fome de Deus e da vontade de Deus. Isso é jejum. O jejum nasce da tristeza da alma que anseia por Deus e pela vontade de
Porque nós jejuamos e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Qual é a resposta de Jesus lá em Mateus capítulo 9, versículo 15? Respondendo Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento? Está vendo? Jesus conectou o jejum diretamente à tristeza. Podem acaso estar tristes aqueles que estão num casamento, que foram convidados para um casamento, estão numa festa de casamento? Alguém vai jejuar? De maneira nenhuma. Enquanto o noivo está com eles, dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. A ausência de Cristo, manda-se o jejum. Na ausência da presença de Cristo, a necessidade de jejum. Os discípulos estão vendo o reino de Deus, estão vendo o rei e o noivo ali, milagres, o reino de Deus sendo pregado. Não é momento de jejum, mas no momento em que Cristo for tirado, aí sim veremos a necessidade do jejum. Então, meus irmãos, o jejum é essa tristeza pela ausência de Deus, pela ausência da vontade de Deus sendo feita em nossas vidas, e essa tristeza deve ser demonstrada a Deus em jejum. Então, todo jejum na Bíblia tem um aspecto da tristeza. Alguém perdeu um parente, uma situação terrível aconteceu, as pessoas jejuam. Sempre é um estado de tristeza, mas o cristão pega essa tristeza e leva a Deus e diz: Senhor, aqui está a minha tristeza diante de Ti, aqui está a minha fome de Ti, Senhor. Não fome de comida, mas fome de Deus, fome da Tua vontade, fome de fazer e de ver a Tua vontade sendo feita na minha vida. É a tristeza que é produzida diante do pecado e da ação do pecado na minha vida, na minha família, na sociedade, na igreja. Essa é a realidade do jejum. Os cristãos tomam essa tristeza e levam ela a Deus, em forma de oração, de súplica, de adoração, diante de Deus, pedindo: Senhor, vem com a Tua vontade, venha o Teu reino, vem sobre nós, Senhor, nós precisamos de Ti. A pergunta que eu faço para você, diante da realidade do que é o jejum, é se alguma vez você jejuou conforme a Bíblia está dizendo: a tristeza pela ausência de Deus, a tristeza pela vontade de Deus que não está sendo feita. A vontade de Deus não está acontecendo naquela situação, ou naquela família, ou naquela igreja, ou na minha vida. Então eu jejuo. Você já jejuou assim? Esse é o jejum de fato bíblico. Vamos para o nosso texto? Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Veja, o jejum, meus irmãos, é uma iniciativa de Deus. O Espírito de Deus leva Jesus ao deserto, guia Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, quando chega na nação de Israel, como nós vimos na semana passada, meus irmãos, ele encontra uma nação cativa pelo pecado, cativa da religiosidade, uma nação que é o povo de Deus, mas é um povo sem Deus. Que triste essa realidade, um povo que está longe da vontade de Deus. Jesus vai encontrar, meus irmãos, milhares de pessoas doentes, milhares de pessoas endemoninhadas. Em um único homem, Jesus vai encontrar mais de 5.000 demônios. E esse é o povo que se chama pelo meu nome. Meus irmãos, imagina
3 vezes santo, que sai da glória e se faz homem, e se depara com essa realidade, a tristeza que isso provoca, que isso produz. Se isso produz tristeza em nós, imagina no Deus Santo, a tristeza de Deus de olhar o seu povo nessa situação. Então, imediatamente, o Espírito de Deus, logo depois de Jesus, ali no batismo, onde o Pai, o Filho e o Santo Espírito se fazem presente ali. Então, ele é guiado pelo Espírito de Deus para o deserto, para ser tentado durante 40 dias e 40 noites. A realidade do deserto é a realidade espiritual da nação de Israel. O lugar é muito significativo. Jesus vai para o deserto, e é justamente essa condição espiritual do povo de Israel, a condição de morte, a condição de necessidade, a condição onde Deus não está presente na nação. O próprio povo de Israel já havia entendido isso. Deus nos deixou, porque nós vivemos muito tempo em pecado, séculos, milênios em pecado. E eles tinham pensado: Deus nos deixou, mas Deus é o Deus de toda graça, e Ele vem por meio de Cristo Jesus. Mas o Senhor da glória, quando vem, Ele vem em tristeza ao deserto e jejua 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, Deus quer mudar as situações, é Deus que quer mudar as circunstâncias, é Deus que quer reverter as situações na nossa vida, na nossa família, na igreja, na sociedade. Nós vivemos num tempo na igreja, irmãos, onde falta arrependimento. A igreja vive num estado, e não apenas a igreja do Brasil, mas de um modo geral no mundo ocidental. É uma igreja que não jejua, uma igreja que não se entristece pelo pecado, é uma igreja que vê o pecado, mas aquilo já causa tristeza, impacto na igreja. É uma igreja que está insensível em relação ao pecado. O próprio profeta Isaías, ele está andando no meio do povo, mas quando ele vê a presença de Deus, quando ele vê Cristo sentado naquele trono, então o seu coração é quebrado diante de Deus. Meus irmãos, o jejum é fundamental, porque se é algo que Deus nos conduz a fazer, nós devemos fazer. O jejum, meus irmãos, ele não deve, contrariamente ao que se pensa, as pessoas acham que vão fazer jejum para ser cheio do Espírito, né? Não é esse o objetivo do jejum. Olha o que acontece no texto: Jesus é cheio do Espírito e depois vai jejuar. Ele não jejua para ser cheio do Espírito, ele jejua porque está cheio do Espírito. A gente tem tanta confusão em relação ao jejum, há tanto equívoco em relação ao jejum, no imaginário, na ideia comum da igreja evangélica. Não, eu quero jejuar para conquistar algo de Deus, eu preciso de algo, eu preciso de emprego, eu preciso trocar meu carro, ou eu preciso comprar alguma coisa, então eu vou jejuar para isso. Isso não é bíblico, não é isso que é o jejum. O jejum não tem isso nas Escrituras Sagradas. Então, existe um equívoco muito grande com relação ao que é o jejum. Existe uma ideia errada do que de fato é o jejum. E existe muito pouca Bíblia quando se fala de jejum. Meus irmãos, o Senhor da glória vai nos guiar a jejuar. O Senhor da glória vai nos guiar ao jejum. Mas é interessante, o jejum tem um local. Veja, o Espírito Santo guiou o Senhor, mas o Espírito de Deus guiou o Senhor Jesus ao lugar, ao deserto. O jejum precisa de ser guiado por Deus, mas o jejum também precisa ter um lugar. Eu preciso jejuar, então eu preciso de um local para jejuar. Eu posso ir para dentro do meu quarto, eu posso ir para algum local específico que eu tenha um acesso mais tranquilo, onde eu não vou ser perturbado. O jejum é lugar de
de oração. Jejum sem oração, leitura da palavra e adoração não é jejum, é dieta. Então o jejum, irmão, ele deve ser feito de tal forma que eu vou me entregar à oração, eu vou me entregar ao buscar de todo o meu coração ao Senhor. Mas o jejum também tem um tempo. Jesus jejuou por um período, e a gente fica tão vidrado com isso. O timing do jejum, é o tempo que eu jejuei. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus não está interessado em quanto tempo você jejua. O tempo cronológico, olha, eu jejuei tantos dias, isso não tem nenhuma importância para Deus. Por isso que não existe nenhum indicativo na Bíblia que você tem que jejuar no mínimo tanto tempo. Não existe isso. Aí o pessoal cria ideias: não, jejum é o dia inteiro. Não, jejum só serve se tiver tantos dias. Não existe isso na Bíblia, porque esse não é o ponto do jejum. O ponto do jejum, meus irmãos, é que a nossa alma esteja de fato totalmente entregue a Deus. É esse o ponto do jejum. O jejum, meus irmãos, é aquilo que, na tristeza de não ver Deus em nossas vidas de forma mais presente, de não ter crescido espiritualmente o suficiente, de não ter amadurecido, de estar diante do pecado, estou tentando vencer a mentira, não consigo, vez ou outra estou caindo nesse pecado. Vai jejuar, meu irmão, você precisa do jejum. Você precisa apresentar isso diante de Deus. Pastor, eu me sinto frio espiritualmente. Você precisa de jejum. Pastor, eu estou muito preocupado com o dinheiro. Meu coração se volta demais para isso. Eu estou muito preocupado com isso. Eu estou ansioso por isso. Você precisa de jejuar. Porque nem só de pão viverá o homem. O jejum, meus irmãos, essa tristeza por não ter Deus mais presente em nossa vida, e olhar para a nossa vida e falar: meu Deus, está faltando a tua vontade aqui na minha vida, está faltando a tua vontade acontecer aqui na minha família, ou nesta comunidade. Eu preciso jejuar. Esse é o jejum de verdade. É por isso que Jesus jejua. Ele olha a situação e não vê o reino de Deus na nação de Israel. É óbvio, ele vai jejuar. A tristeza toma o seu coração. Ele olha o seu povo e vê o seu povo em pecado, na religiosidade, distante do Senhor. Ele vê o seu povo nas garras do pecado e nas garras do diabo. E ele tem que jejuar, é óbvio. Ele não pode ficar simplesmente parado olhando aquela situação. Não, antes de tudo, antes de qualquer milagre, antes de qualquer ensinamento, antes de qualquer pregação, antes de qualquer expulsão de demônios, ele vai orar, ele vai jejuar. É assim que agimos. É essa a nossa indicação. Estamos vendo algo que falta a presença de Deus, corremos para jejuar. Estamos sendo derrotados pelo pecado, corremos para jejuar. Não estamos vendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumprindo, corremos para jejuar. Senhor, que tristeza, a tristeza da ausência da tua presença, de não ver a tua vontade sendo feita. Estou aqui, Senhor, para jejuar e dizer: Senhor, meu coração está triste, porque eu quero o teu reino, eu quero a tua vontade na minha vida. Isso, meus irmãos, é jejum. Isso é jejum. Jejum não é para você conseguir algo de Deus. Jejum não é para você ter algo de Deus. Jejum é fome de Deus. Jejum é fome de Deus e da vontade de Deus. Isso é jejum. Por isso que o texto diz: em seguida foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Então tem um período, teve fome. Voltando ao passo do período, deixa eu te dizer algo: pastor, eu só consigo jejuar por uma manhã. Não importa, o importante é o seu coração. Eu consigo jejuar por um dia. Não importa, o importante
o seu coração está de fato voltado para Deus. Não importa se você jejua 10 dias, 40 dias, 30 dias, 20 dias, nada disso importa na Bíblia. O que importa de verdade é o que o salmista diz: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. As pessoas ficam tão preocupadas com essa questão do time, e na realidade isso é mais um orgulho da gente. Eu vi uma história de inclusive eu ouvi ele falando disso, que tinha jejuado 40 dias, um irmão muito conhecido no mundo inteiro, e ele disse: eu jejuei 40 dias, e uma glória de Deus, uma graça de Deus muito tremenda no 40º dia. E então, depois daquele momento, ele falou: não, vou jejuar mais um dia, porque aí eu vou fazer algo mais do que o Senhor. Ele falou que o 41º dia foi terrível. Está vendo como a gente é? A gente é complicadíssimo. Está vendo? A gente usa o jejum para ser orgulhoso. A gente usa a oração, a leitura da palavra, o conhecimento bíblico para poder encher o nosso coração de orgulho. E Jesus, em Mateus capítulo 6, vai falar exatamente do orgulho voltado para o jejum. Ele vai dizer: não, a sua tristeza deve estar só para você e Deus. Então você lava o rosto e não pareça aos homens que você jejua. Que essa tristeza esteja só entre você e o seu Senhor. Meus irmãos, como nós precisamos entender biblicamente o jejum. Como nós precisamos nos voltar de fato para a vontade de Deus. E o texto diz que ele teve fome, versículo 3, o tentador, aproximando-se dele, disse: se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, o jejum, ele coloca para nós uma realidade de que aquilo que é temporal, aquilo que é material é importante. O trabalho é importante, a comida é importante, a bebida é importante, os diplomas são importantes, os bens que temos são importantes porque são bênçãos de Deus. Mas há algo mais importante do que tudo isso. Então o jejum, ele abre os meus olhos para realidades e valores espirituais. O jejum abre os meus olhos para entender: ok, tudo isso que é tangível é muito importante, são bênçãos de Deus, mas existe algo mais importante: a presença de Deus, a palavra de Deus, a comunhão com Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, o servir a Deus. Por isso que Jesus, em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto vocês devem comer, beber ou vestir. Não se incomodem, não andeis ansiosos por isso. O vosso Pai sabe de todas essas coisas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Veja, Jesus coloca como mais importante o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a vontade de Deus. Isso é o mais importante, que você obedeça a Deus, é que você esteja de acordo, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Isso é mais importante do que comer, vestir e beber. E o diabo sempre vai tentar dizer para você o quê? Seu emprego é mais importante do que a oração. Seu emprego, o seu diploma, os seus prazeres, a comida, a bebida, o vestuário, tudo nessa vida é mais importante do que Deus, do que a presença de Deus, do que a vontade de Deus. Meus irmãos, e se o seu coração está pensando assim, você precisa de ajuda. Pastor, estou sendo tentado por essa questão financeira.
Você precisa jejuar. Pastor, a minha perspectiva da vida diante dessas realidades está totalmente equivocada. Então você precisa jejuar. Você precisa dizer: Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca. As pessoas têm tempo para jejuar, têm tempo para fazer dieta, para alimentar-se, tem horários fixos para almoçar, jantar, tomar café. Se tem alguma restrição alimentar, obedece a essas restrições alimentares, porque você não vai ter o cuidado em jejuar. Se você não pode jejuar: pastor, eu sou diabético, eu tenho pressão alta, eu tomo remédio, não posso jejuar. Não importa, retire-se, vá para o seu quarto, vá para algum lugar, lá busque a Deus, leve sua comida e vá buscar o Senhor, porque um jejum desassociado de um coração sedento por Deus, sedento na vontade de Deus, é só dieta. O verdadeiro jejum é aquele que parte do coração, é aquele que busca a Deus. Como diz Isaías 58, o verdadeiro jejum é que você solte as ligaduras, as amarras, as correntes do pecado. Isso é jejum. O jejum é isso. Não é simplesmente ficar com fome, mas é buscar a Deus, é adorar a Deus em espírito e verdade. Pastor, meu coração está frio, eu já não sinto mais a presença de Deus, eu não sinto mais vontade de adorar a Deus, eu não sinto mais vontade de orar e de ler a Bíblia. Está na hora de jejuar, está na hora de você buscar a Deus em jejum, porque o jejum é resultado de amar a Deus, mas também o jejum fortalece esse amor por Deus. Se o seu coração começa a esfriar na fé, então você jejua e você diz: meu Deus, eu preciso mais de ti do que qualquer outra coisa nessa vida, porque nem só de pão viverá o homem. Então, Senhor, meu coração precisa te amar mais, eu preciso mais de ti, Senhor, eu preciso mais da tua palavra, eu preciso mais da tua presença. Então seu amor é fortalecido no jejum. Enquanto você jejua, o seu amor por Deus é fortalecido, porque você está buscando mais ao Senhor, o seu coração está mais voltado para Deus. O jejum amplia esta visão espiritual, não apenas, meu irmão, de você amar a Deus e buscar Deus, mas é esse texto que mostra para a gente uma realidade que a gente não sabia. O diabo estava na cidade santa, Jerusalém. O diabo estava em cima do templo, para onde ele levou Jesus. O diabo estava na terra santa. Como você ia saber dessa realidade se Jesus não tivesse jejuado? Está vendo? O jejum abre os nossos olhos espirituais, ele ajuda a ampliar a visão espiritual que você tem. Você já sabe de realidades espirituais, mas é no jejum que elas vão se ampliando ainda mais. É que você vai ver que por trás daquelas situações que estão acontecendo na sua vida, ou na igreja, ou na sua família, ou na sociedade onde nós estamos, lá está a mão, muitas vezes do inimigo, lá está o tentador, levando as pessoas para longe do Senhor da glória. Porque a nossa luta não é contra a carne. Sabe quem disse isso? Paulo. Quem disse isso também disse: em jejuns, muitas vezes. Como é que ele sabe disso? Resultado de uma vida onde os seus olhos espirituais estão plenamente abertos. Plenamente abertos. Meus irmãos, olha o quanto de coisa perdemos quando não fazemos o jejum bíblico, ou quando deixamos de fazer o jejum bíblico. Quantas coisas nós perdemos? Às vezes fazemos jejum, e eu vou dizer da minha própria experiência. Está eu lá, novo convertido, e eu ouvia toda
espécie de besteira sobre jejum, misticismo, ideias que vinham de todo canto e tipo, e você não convertido, você sai de tudo aquilo. Dizem para você jejuar por uma coisa, então você jejua por emprego, jejua por um monte de coisa, então vai lá, envolvido nisso. Meus irmãos, e você olha para trás e diz, meu Deus, o que eu estava fazendo? Você não precisa jejuar para isso, irmão. Porque se nós que somos maus, quando o nosso filho nos pede um pão, você não dá uma pedra. Quando ele pede um ovo, você não dá uma cobra para ele. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, você não precisa jejuar para obter alguma coisa boa de Deus. Que ideia é essa? Quem pensa uma coisa dessa tem uma visão totalmente errada da pessoa de Deus. Para essa pessoa, Deus não é um pai de amor, mas é um Deus duro e cruel que você tem que vencer, dobrando Deus no jejum. Eu vou jejuar para convencer Deus, eu vou jejuar para promover Deus. Veja, quem levou Jesus para o jejum? Não é você que move Deus, é Deus que está movendo você. Está vendo? Uma leitura do texto, irmão, uma simples olhada para o texto, você vai falar, meu Deus, quanta coisa errada eu estava fazendo em relação ao jejum. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver essa prática espiritual tão maravilhosa, mas também tão poderosa, porque o jejum fortalece a nossa visão espiritual. Tudo que está aqui é importante, mas é temporal. Mas como Jesus diz, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não vão passar. E aí então Jesus diz ao tentador, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra que procede da boca de Deus, a palavra de Deus, essa palavra não passará. Esse texto que você tem na mão não passará. Pastor, eu estou perdendo o amor pela palavra de Deus. Eu passei a semana inteira, eu nem li a Bíblia direito. Você precisa jejuar. Pastor, eu pego a Bíblia, leio lá um capítulo rapidinho só para tirar a consciência pesada. Você precisa jejuar. Você precisa jejuar. Porque a Bíblia não pode ser tomada desse jeito. Para Jesus, a Bíblia, ela é mais importante do que comer, mesmo depois de 40 dias e 40 noites sem comer nada, e quando ele está com muita fome. Mais importante é a palavra de Deus. Pastor, eu não consigo ver assim. Então você precisa jejuar. Precisamos jejuar. Não é verdade? Quando a gente olha para o texto e diz, meu Deus, eu preciso jejuar, porque eu não penso como Jesus, eu não sinto como Jesus, eu não tenho Deus, o Pai Celestial, tão presente, derramando tanta graça sobre mim como Jesus. Eu não estou cheio do Espírito Santo como Jesus. A vontade de Deus na minha vida não está sendo feita como na vida de Jesus. Eu preciso jejuar. Eu não vejo o mundo como Jesus, eu não vejo o pecado como Jesus, eu não vejo a Bíblia como Jesus, eu não vejo a oração como Jesus. Eu preciso jejuar. E o tentador sempre se aproxima para dizer, não. O diabo não diz assim, tira a Bíblia da sua vida, Jesus. Não. Ele falou, coloca lá em terceiro lugar. Não disse para tirar a Bíblia da vida de Jesus, as Escrituras Sagradas da vida de Jesus. Não foi isso. Mas foi colocar o alimento acima da palavra de Deus. E o jejum é uma coisa interessante. Quando a necessidade física vem, a fome, você é levado
a olhar a comida como algo muito importante. E aí é a hora de você para dizer para você mesmo: nem só de pão viverá o homem. Essas coisas são importantes, mas existe algo mais importante na minha vida. É amar a Deus acima de todas as coisas. É amar a Deus acima de tudo o que existe. É amar o meu Senhor. Isso é jejum. Isso é jejum. O jejum te leva para mais perto da vontade de Deus, da glória de Deus, daquilo que Deus deseja. Meus irmãos, o jejum abre os seus olhos para você entender que virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Na segunda vinda, tudo sobre a terra será atingido, tudo, absolutamente tudo. O jejum nos abre os olhos para isso, para dizer: Senhor, eu estou dando importância a coisas que são importantes, mas que são temporárias, que passam. Como Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, nós nada trouxemos para esta vida, mas daqui nada podemos levar. Você entende isso? Você entende essa realidade tão poderosa? Meus irmãos, o jejum vai nos levar a entender isso. O jejum vai abrir os nossos olhos para essa realidade. O jejum nos conduz ao contentamento de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pastor, eu estou muito ansioso. A ansiedade tem sido um problema no mundo inteiro. A ansiedade, a preocupação, o desejo por mais, o consumismo, o capitalismo selvagem, aquela coisa que eu quero mais, eu quero um novo, eu quero mais e mais. Eu quero dizer, meu amado irmão, que se você está assim, você precisa jejuar. Às vezes, e a gente ouve os relatos das pessoas, de repente, e por nada, não existe nenhum evento assim, mas é uma agitação interna no coração daquela pessoa. A pessoa está agitada por dentro, e é um desejo de comprar, de ter, de compulsão. E você vê isso no nosso mundo mais do que em qualquer outra época. A compulsão por comer, a compulsão por diversão, a compulsão por beber, a compulsão por drogas. Então você vê um mundo que consome, um mundo que está voltado para as compulsões, comprar, ter, possuir. Nós vivemos num mundo assim, irmãos. E isso está crescendo cada vez mais. Cada vez mais. É impressionante. É impressionante. Mas no ano passado, você sabia que 70%, aproximadamente 70% das pessoas, o ano passado, não pagaram IPVA do carro? IPVA do carro. Não pagaram. Mas as pessoas estão comprando, estão consumindo, estão compulsivas, estão cada vez mais endividadas. Eu quero dizer para você que você precisa jejuar. E leve o seu cartão quando você for, os seus cartões quando você for jejuar. Provavelmente Deus vai dizer para você quebrar um monte, cortar um monte, ou guardar um monte desse troço, porque nem só de pão viverá o homem. Pastor, eu estou meio compulsivo, eu quero comprar, mas eu não preciso de comprar, eu não preciso daquilo, mas meu coração está voltado para isso. Eu quero comer na hora que eu não tenho nem fome. Eu quero dizer para vocês que você precisa jejuar, porque nem só de pão
Porque uma das obras da carne é a bebedice e a glutonaria. E as pessoas acham que isso não é espiritual. As pessoas acham que isso aí é besteira. Não. A Bíblia está dizendo que as obras da carne e que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, lá está a glutonaria e a bebedice. E Paulo vai reafirmar isso em 1 Coríntios, que os bêbados, os glutões, não herdarão o reino de Deus. Eu quero dizer para você que você precisa jejuar. Meus irmãos, quantas lições para mim e para você nesse texto. Quantas ideias poderosas a respeito do jejum. Você está vendo por que a igreja está longe da questão do jejum bíblico verdadeiro? Porque às vezes você vai encontrar algumas pessoas jejuando para ter alguma coisa de Deus, para tirar alguma coisa, para conquistar alguma coisa de Deus, para dobrar Deus de alguma forma. Você pode encontrar algumas pessoas para isso. Mas o jejum, ele é altamente espiritual. De fato, o jejum é um dos grandes exercícios, um dos mais excelentes exercícios espirituais. E de fato, meus irmãos, Deus com certeza vai nos chamar ao jejum algumas vezes por semana ou por mês, para dizer: Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. Eu gostaria de, nesse momento, estar junto com você. Há muito ainda nesse texto para retirarmos, mas eu acredito que por hoje é suficiente